um ídolo e depositaram as esperanças que um dia ele poderia ser uma grande representatividade para nós, e infelizmente a história foi totalmente inversa. Então, se você tem algum amigo que está nesse caminho da construção do monstro, você tem que alertar e tentar começar a parar a partir de agora, porque no final é muito fácil derramar ódio na pessoa. Oi pessoal, hoje o vídeo é muito sério e doloroso. O Brasil inteiro ficou chocado com as imagens de um homem espancando brutalmente uma mulher dentro de um elevador. Foram mais de 60, no total 61 socos. O agressor? O ex-jogador de basquete chamado Igor Cabral. Mas o que veio à tona depois disso revela um perfil ainda mais sombrio e perturbador. Nesse vídeo, eu vou colocar tudo o que foi descoberto sobre a agressão, sobre a prisão e sobre vida dupla que esse homem levava. Pegue seu café, seu chá, seu suco de maracujá, seu chá de erva cidreira e bora lá. Vamos refletir sobre esse assunto que é muito necessário falarmos sobre isso. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Meu nome é Simone Guedes, você está aqui no canal Minhas Reflexões. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu abordo muito nesse canal, né? Que é sobre essas pessoas que têm esses comportamentos transtornados, vamos dizer assim. Porque não é normal uma pessoa ter um comportamento igual esse Igor Cabral teve no elevador. Muitas pessoas falam que ele estava com ciúmes dela, ou que ela tenha falado para ele. O Di, quietinho. Muitas pessoas falaram para ele que muitas pessoas falam que ele agiu assim porque estava com ciúmes ou porque ela não queria mais nada com ele. Será isso mesmo? Ou será que essa pessoa, por qualquer motivo, ela ficaria assim, sairia fora de si, né? E não conseguisse controlar a sua raiva, como a gente já abordou muito em vários vídeos aqui no canal. A gente fala sobre a raiva que o transtorno de personalidade antissocial, que é o psicopata, ele não consegue controlar a sua raiva. Então, será que Igor Cabral é uma pessoa que possui essas características e possa ser um possível psicopata? Bom, é isso que nós vamos aqui refletir juntos com vocês, porque o que aconteceu, né, nesse elevador não é normal, porque se demorasse mais um pouco, ele tiraria a vida dessa moça e seria mais um feminicídio, ok? Então vamos falar sobre Igor Cabral. Quem é Igor Cabral? Fala turma, alguns de vocês estão perguntando se eu conhecia o Igor Cabral, e sim, eu conhecia ele por Costinha, inclusive, que era o apelido que os colegas de quadra davam ali, mas eu vou desde já deixar claro que o que eu vou falar aqui vai além do caso que aconteceu, e é uma preocupação futura para o que a gente pode usar disso como lição e como benefício para a sociedade, por mais difícil que seja. Esse era um amigo dele, né? Então vamos ver o que ele tem a dizer sobre, né? Olha só que é importante saber a pesquisa que eu falo, né? Saber quem era Igor Cabral. Vou falar de um caso como esse, tá? Primeiro de tudo, é inacreditável o tamanho da atrocidade que ele conseguiu realizar. E não comemorem agora, porque 15 mil reais não é nada em relação ao trauma que ela passou e a tudo que ela vai ter que passar para poder se recuperar disso, que talvez ela realmente nem consiga. Foi uma das maiores barbaridades que já aconteceram no Brasil, pelo menos registradas, e realmente é muito difícil falar disso. Só que a construção
para chegar nesse momento é o que todo mundo tem que dar atenção agora. Coxinha foi um cara que nunca arrumou uma briga dentro de quadra, para vocês terem ideia. E eu tenho vários outros colegas que já passaram por isso várias vezes. Ou seja, talvez ele fosse uma das pessoas mais improváveis de alguém apontar e dizer que um dia ele bateria numa mulher. E como é que aquele monstro se construiu, o que vocês conhecem agora? Há mais ou menos uns 10 anos atrás, ele começou a não entender o que era a vida dele. Ele se perdeu do propósito dele, que deveria ter sido se tornar um dos melhores jogadores de basquete que o Brasil já viu, mas ele partiu para um mundo onde a mentalidade dele era voltada para eu tenho que curtir agora e experimentar o que eu tiver que experimentar agora, porque lá na frente eu vou ter que trabalhar e não vou ter mais tempo para isso. Isso foram palavras dele para uma ex-namorada que era próxima a gente, e ela acabou desabafando isso. Esse foi um dos motivos pelo qual ela terminou, porque ela não queria seguir nessa vida. Pouco tempo depois eu encontrei com ele em uma festa e perguntei o porquê que ele tinha desistido da carreira profissional no basquete. E aí ele me relatou que quando foi jogar pela seleção brasileira na China, ele sofreu muito bullying do pessoal e tudo mais, e eu acredito que ele me contou um pouco menos do que realmente aconteceu. Sendo que tudo isso ele estava tentando descontar em curtição, em companhias que talvez nem tivessem ajudando tanto. E eu acho que eu poderia ver de longe ali um ou dois amigos que realmente estavam do lado dele para todas as horas. E ainda assim todo mundo achava legal conhecer o cara porque ele era popular e tudo mais, mas poucos realmente estavam do lado se importando em tentar curar essas dores que ele não conseguia. E no final das contas, quando um monstro começa a se construir, chega num ponto que ele não volta mais atrás. O que essa menina passou, agora o que vocês viram, foi só a última página do filme de terror que ela viveu. Porque se ela passou 2 anos com ele, talvez a violência psicológica que ela vivia no dia a dia tenha travado ela para muitas coisas, inclusive para se livrar de um problema que ela já conseguia ver se construindo e acabou não conseguindo. Em nenhum momento você deve culpar a vítima, porque essa trava psicológica não é uma escolha voluntária. São coisas que... Nossa, esse rapaz tá falando realmente, parece que ele é um psicólogo, né? Porque ele tá realmente conseguindo explicar o que a vítima de né, que ele só manifestou naquela hora, né? Fisicamente, mas provavelmente, como ele falou, já havia a violência psicológica anteriormente, né? Que não deixa rastros, na verdade, né? Então, aí ele só realmente manifestou fisicamente aquilo que ele já fazia com ela, provavelmente, né? Provavelmente, né? Você realmente acredita que o melhor tá para acontecer e sempre vai poder perdoar, sempre vai poder melhorar, e no final das contas acontece algo que é incontrolável. A culpa é sempre da pessoa que provocou aquela situação. E de fato, agora ele teria que pagar por todos os erros, sendo que é algo impagável o que aconteceu. Então, o que é que eu quero deixar de reflexão com essa história toda? Você que está começando a ir para a festa, a conhecer coisas novas e principalmente começar a usar drogas que você não conhece, saiba que isso pode ser uma parte do seu futuro, porque a falta de controle emocional acaba com a sua vida e de todos que estão ao seu redor. Por quem eu mais sinto hoje em dia é, primeiro, por Ju, que foi a pessoa que mais sofreu. Segundo, pelo filho dele, que vai carregar isso pro resto da vida. Terceiro, pela mãe, pelo pai. Em nenhum lugar eu vi que ele tem filho. Não sabia que ele tinha filho. Os familiares mais próximos. Quarto, por todos os colegas de quadra, assim como eu, que tinham ele como ídolo e depositaram as esperanças que um dia ele poderia ser uma grande representatividade para nós, e infelizmente a história foi totalmente inversa. Então, se você tem algum amigo que está nesse caminho da construção do monstro, você tem que alertar e tentar começar a parar a partir de agora, porque no final é muito fácil derramar ódio na pessoa. Gente, esse depoimento desse amigo dele, que provavelmente era um amigo de quadra, foi excelente e super esclarecedor. Primeiro, que eu não sabia que ele tinha filho, né? Então, ele falou certinho. Ele falou
Provavelmente essa namorada dele estava com ele há 2 anos, que estava com ele há 2 anos, já passava por isso, já passava por problemas psicológicos, talvez até uma agressão que ela nunca falou, né? Que ele pediu, deve ter pedido desculpas para ela. E o que acontece exatamente isso que ele falou, gente. A vítima, né? Nunca culpe a vítima. Porque ela sempre vai achar que, eu amo o Igor, então um dia ele vai melhorar. E sempre a pessoa fica com aquela, né, esperança que a pessoa com que ela está vivendo aquele relacionamento, que é um relacionamento abusivo, ela vai ter esperança que essa pessoa vai melhorar. Então, para ela, cada dia ou cada coisa que ele faz, só fez aquele dia, né? Claro, existe às vezes um limite que a pessoa liga uma chavinha e de uma hora para outra ela sai fora. Ela fala, não aguento mais e, né? Mas às vezes essa chave pode ser um ponto final assim doloroso, né? Como ela realmente foi vítima, né? Infelizmente. Então é isso, galera. Igor Cabral, de 29 anos, foi filmado agredindo a então namorada dentro do elevador de um prédio de luxo na zona sul de Natal, Rio Grande do Norte. Muitas pessoas também relataram, aliás, os bastidores, né? Quem foi investigar relatou que, na verdade, o zelador, né? Na verdade, o porteiro viu pelas câmeras e aí ele ficou atento às câmeras e aí ele chamou a polícia, certo? As imagens mostram ele dando dezenas de socos na cabeça dela. Algo que, sinceramente, não dá nem para descrever. Eu não tive coragem de colocar o vídeo, assim, eu pus só um pouquinho assim, porque a maioria dos vídeos estão todos embaçados, né? É impossível de você ficar vendo uma atrocidade dessa. E ele foi preso em flagrante, né? Que provavelmente o porteiro, né? Pelo que foi investigado até agora, né? O porteiro foi lá, chamou a polícia porque ele viu o que estava acontecendo, né? E aí a polícia imediatamente, né, se dirigiu ao edifício e aí ele foi preso. E hoje está indiciado por tentativa de feminicídio, um crime revoltante, covarde e simplesmente abominável. Sem palavras, eu não consigo nem descrever a sensação que dá da gente falar sobre esse assunto. Eu pensei muito em trazer ou não esse assunto para esse canal, porque na verdade, claro que o canal fala muito sobre isso, né? A gente fala sobre os transtornos de personalidade, a gente, né? Eu costumo falar o exemplo, né? Que eu já falei várias vezes aqui, que essas pessoas, tanto o transtorno de personalidade narcisista ou o transtorno de personalidade antissocial, você não consegue mudar o tempo em Chicago. Simone, o que significa não consegue mudar o tempo em Chicago? Significa que Chicago vai ser sempre o mesma temperatura. Por exemplo, se no inverno é muito frio, né? Então você fala, nossa, que frio, poxa, eu queria tanto morar em Chicago, mas eu queria tanto mudar o tempo em Chicago, mas você não consegue mudar o tempo, ele vai ser sempre aquela temperatura no inverno, a temperatura do verão, né? No inverno vai fazer muito frio, ou por exemplo aqui na Flórida faz muito calor, eu não consigo mudar o tempo na Flórida, eu adoro morar aqui, mas é muito calor. Então a mesma coisa, o transtorno de personalidade narcisista e antissocial, você não consegue mudar. A pessoa é daquele jeito e ela vai ser sempre daquele jeito. Talvez consiga ou não controlar alguns comportamentos, né? Muitos estudos falam que não consegue, não muda, certo? Então, esse rapaz provavelmente está dentro desse probleminha aí seríssimo que é um transtorno, certo? Então, a repercussão de tudo isso e os comentários na rede social, a revolta foi simplesmente geral.
Mas logo começaram a surgir vários comentários que abriram outra dimensão dessa história, né? Vários posts insinuando que ele era uma pessoa conservadora, do lar de sempre, mas por trás das quadras, um monstro espancador de mulher. E também outras coisas a mais, que ele não só se relacionava com mulheres, como também, né, com homens. Mas até aí, né, se ele podia se relacionar quem ele quisesse, dentro de que ele se comportasse como uma pessoa normal, mas não foi esse caso, né? E a gente não sabe, né, se foi só esse caso, se as outras pessoas não de repente resolveram denunciá-lo, né? A gente não sabe, às vezes pode ser que a partir do momento que aconteceu isso com essa moça, virão outras vítimas, certo? Foi então que uma mulher trans veio a público mostrar prints de conversas com ele. Ela revelou que tinha um envolvimento íntimo com Igor e desabafou. Como tive coragem de me envolver com um lixo desse? Depois dela, um homem procurou o site em off, né? E contou que teve um relacionamento secreto com Igor por 8 meses. Então, né, você vê que ele tinha relacionamentos ocultos, né? Não só com mulheres, com trans, né? Como apareceu aqui, como homens. Segundo ele, Igor dizia que estava sem dinheiro e sem trabalho. E ele ajudava financeiramente, ou seja, era um prostituto, né? Um garoto de programa. Porque aí esse rapaz aqui na reportagem fala que ele ajudava financeiramente e estava envolvido emocionalmente com ele, né? Ai, me dá até raiva de ler essas reportagens, mas é a vida, né? Mas Igor nunca quis se assumir, sempre viveu com medo. E aí, com a repercussão do crime aqui, outros homens também começaram a relatar que tiveram envolvimentos com ele. Certo? Vamos aqui ler uma reportagem da Veja que fala sobre ex-atleta que deu 61 socos em uma mulher. Ele teme agressão e pede cela individual. Ué, tá com medo agora? Ele não é o valentão, o fortão, né? O bombadão que foi lá e foi tão assim másculo para dar 61 socos em uma mulher dentro do elevador e agora pede cela individual. Tá com medinho? Tá? Bom, Igor Cabral está preso preventivamente desde sábado, no dia 26, após espancar a namorada. Ele foi autuado por tentativa de feminicídio, né? Reportagem do Pedro Jordão. O ex-jogador de basquete profissional que espancou a namorada com 61 socos, Igor Cabral, solicitou à Justiça Potiguar na quarta-feira, dia 30, que fique em uma cela individual na prisão por medo de ser agredido por outros presos. A informação foi confirmada à Veja pela Secretaria de Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte, que também já adiantou que não será possível separá-lo dos demais detidos por falta de estrutura. Hoje, Igor está em uma unidade de triagem onde todos os presos ficam inicialmente para que possam conhecer as regras do sistema penal e também para que nós possamos conhecê-los. Ele está dividindo uma cela com outros 6 presos. Temos 48 horas para responder, mas vamos informar a defesa que não será possível colocá-la numa cela individual. Que pena, né? Porque não temos uma cela só para isso, disse a equipe de comunicação da secretaria para a reportagem. A secretaria também disse que, quando Cabral deixar a unidade da triagem e for encaminhado a um presídio, também não haverá nenhuma cela disponível para ele individualmente. Vai ter que ficar junto, né,
Segundo fontes de Ricardo Feltrin, ele já está programado para fazerem coisinhas com ele, né? O que será, né? Supostamente, obviamente, né? Atualmente, a única possibilidade de isolamento em uma cela com sistema prisional no Rio Grande do Norte é em caso de sanção disciplinar, quando um preso comete alguma falta, agressão contra outros presos, desrespeito à autoridade e etc. Ou seja, uma espécie de punição em uma prisão solitária. Até que não seria ruim também para ele, né? Ficar lá numa solitária. Ataques à família do ex-atleta. Também na noite de quarta-feira, no dia 30, a defesa de Igor Cabral informou à Veja que a família do ex-atleta vem sofrendo ameaças. Aí não tem nada a ver, né, gente? Vamos separar as coisas, né? As pessoas gostam de, né? Quando tem que fazer justiça, ninguém vai para ajudar. Mas aí, pelas redes sociais, ficam atacando a família. O que tem a família a ver com isso? Desde que o crime ganhou repercussão na imprensa, em nota, os advogados lembram que os parentes não têm qualquer relação com o crime e pedem que a população respeite o direito deles à dignidade. Com certeza, os familiares não têm responsabilidade aos atos cometidos. São cidadãos comuns, trabalhadores que foram igualmente surpreendidos com fatos e estão profundamente consternados. Solicitamos respeitosamente à imprensa, aos cidadãos e à sociedade em geral que permitam a eles viverem em paz, sem perseguições, julgamentos ou exposição indevida, pois não cometeram nenhum crime, diz o texto. Igor Cabral, de 29 anos, e a namorada Juliana dos Santos, de 35, estavam em um churrasco com amigos quando ele quis ver o celular dela. Ela mostrou as mensagens e disse à polícia que não tinha nada demais nelas, mas que, mesmo assim, ele ficou com ciúmes e começou a discutir. Ele foi até o apartamento dela para pegar os objetos dele e ir embora do churrasco, mas a Juliana foi atrás dele para tentar conversar com ele. Nesse momento, Igor entrou no elevador e mandou ela sair do equipamento. Ela, justamente já temendo por qualquer conduta que ele poderia praticar contra ela, sabendo que no corredor não havia câmeras, permaneceu dentro do elevador. Foi aí que ele a agrediu, relatou a empregada. Cabral foi atleta profissional da Seleção Brasileira de Basquete. Ele chegou a participar de disputas internacionais, incluindo campeonatos mundiais, chegando a aparecer nos registros da Liga Nacional de Basquete e dos Jogos Olímpicos. Ao pesquisar pelo nome dele nas redes sociais, não é mais possível encontrar nenhum perfil pessoal dele, mas apenas a forte repercussão do caso. A Polícia Civil do Rio Grande do Norte afirmou que está investigando o caso para elucidar as circunstâncias do crime. A Delegacia da Mulher colhe depoimentos e reúne elementos técnicos para subsidiar os próximos passos de um possível indiciamento e uma acusação criminal. Ou seja, né, gente, é aquela coisa do momento que ele ficou assim exaltado e tudo mais, né? Não é fácil, não. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, nessa reportagem só tem isso aí. É isso, né, gente? Vamos ver o que vai dar tudo isso. Quais são as verdadeiras reflexões que podemos fazer sobre esse assunto? Várias, na minha opinião, várias reflexões nós podemos fazer. Como, por exemplo, saber com quem você está se relacionando, fazer sempre uma pesquisa. Hoje, com as redes sociais, você consegue fazer uma ampla pesquisa sobre os bastidores dessa pessoa, quem a pessoa se relaciona, com quem essa pessoa anda. Se você, de repente, pode ter contato com pessoas que essa pessoa se relacionou já, para você ter mais ou menos, né, um background dessa pessoa, né, saber o passado, né, a vida pregressa dessa pessoa. É interessante fazermos essa reflexão, porque hoje em dia
tá muito complicado com quem você vai se relacionar. E aí também viver uma vida escondida, negar a sua própria sexualidade, não dá o direito de ninguém ser violento, né? Então, se ele realmente precisava soltar, né, sair do armário e soltar a verdade sobre a sexualidade dele, não era preciso ele ter feito isso ele estava com raiva da namorada, né? Será que ela descobriu alguma coisa, uma ex-namorada? Porque pelo que a gente soube a princípio, é porque ela negou, né, continuar o relacionamento com ele, né? A princípio foi isso que chegou nas mídias sobre esse assunto. Mas pelo que a gente tá vendo nos bastidores, não é só isso aí não, né? Infelizmente, muitos homens que reprimem seus desejos acabam projetando isso em uma forma de raiva. E quem sofre, né, são as mulheres, né, vítimas dessa violência. Isso tem um nome que chama masculinidade tóxica. Não é sobre orientação sexual, é sobre o caráter. Igor Cabral se mostrava um homem forte, viril, machão, mas por trás dessa fachada havia um homem instável, mentiroso, violento e muito perigoso. Alerta a todas as mulheres. Como podemos nos proteger? É aquilo que eu falei, fazer, né, uma pesquisa via internet ou amigas do seu futuro companheiro com quem você quer se relacionar. Tenta, né, o máximo possível colher informações dessa pessoa, né? Se você está em um relacionamento onde sente medo e onde também há agressões físicas, verbais, psicológicas, saia enquanto é tempo. Denuncie, busque apoio, ligue para 180. Você não está sozinha. A gente precisa parar de normalizar o sofrimento em nome do amor. Não, amor não tem nada a ver com sofrimento, gente. Não, a pessoa que ama, aí vamos supor, se a pessoa começa a fazer a pessoa sofrer tudo, isso não é normal. A não ser que ele fale assim, não gosto de você, então tchau, e a pessoa sofre por isso, né? Por ela levar, né, um fora do namorado. Mas agora, continuar no relacionamento e ficar sofrendo, não é normal isso, certo? E você, o que você acha de tudo isso? Esse assunto é seríssimo para você também? Você acha que a pessoa tem realmente que procurar saber o que acontece nos bastidores dessa pessoa? Saber sobre o passado dela? Eu gostaria de saber a sua opinião. Escreva aqui nos comentários sobre isso, ok? E o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado, né, de falar sobre esse assunto. Gostar não é nem a palavra certa, né? Seria a palavra correta compartilhar esse assunto, refletir em cima desse assunto, porque isso é sim um vídeo de interesse social, de utilidade pública, ok? Um beijo bem grande, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal e também compartilhar esse vídeo para mais pessoas saberem sobre esse assunto tão sério. Tchau, tchau!